Aleluia, graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo invadam nossos corações essa noite novamente, amém? Amém. Aleluia, graças a Deus. O nosso tema, evangelismo. Esse mês estamos pregando sobre evangelismo. Evangelismo é algo maravilhoso. O evangelismo, ele precisa ter fogo. Como cantou a Elaine aqui hoje, Santo Espírito desce como fogo. Não há evangelismo sem fogo, meus irmãos. O evangelismo sem fogo é apenas uma ciência natural, porque é necessário que o fogo seja manifesto. E eu quero declarar, esse fogo vai se manifestar ainda mais hoje aqui. Não, você não pegou, eu vou repetir. Esse fogo vai incendiar essa igreja hoje. Aleluia. Esse lado aqui vai incendiar em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, olhe, o apóstolo Paulo, ele vai até Atenas e ele prega uma mensagem muito poderosa em Atenas. Porém, entretanto, a Bíblia diz que poucas pessoas se converteram com essa mensagem. Poucas pessoas. Então Paulo sai de Atenas e vai à cidade de Corinto. Chegando em Corinto, ele permanece ali 1 ano e 6 meses. E Paulo começa a pregar um evangelho de poder, porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, vamos abrir aqui para ver o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, coloca aqui atrás, está escrito assim: e a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Veja que tremendo. O apóstolo prega uma palavra forte lá em Atenas. Ele vai pregar sobre o Deus desconhecido. Paulo usa esse gancho para falar do Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo. Mas poucas pessoas se convertem. Paulo sai dali muito chateado. Paulo sai tão chateado que ele, quando chega em Corinto, agora ele diz: eu não vou mais pregar com sabedoria humana. Eu vou pregar agora no poder do Espírito Santo. E não há evangelho sem poder. Não há evangelho sem fogo. Um evangelho sem fogo é um evangelho gelado. E evangelho gelado não existe. O evangelho tem fogo. A Bíblia diz que quando João chegou e se encontrou com Jesus lá em Apocalipse, na visão, ele olha para o Senhor e nos olhos do Senhor havia fogo, de maneira tal que João cai como morto. João não estava mais vendo Jesus, ele estava vendo o Cristo. E João cai como morto, porque tudo que há fogo transforma. Aleluia. Eu vou repetir aqui para esse lado: tudo que há fogo transforma. Aleluia, aleluia. Tudo que há fogo transforma. Talvez existam pessoas nesse lugar hoje que foram feridas pela religião. E a religião fere. Os homens ferem. Mas Jesus Cristo salva e cura. E há fogo. Aleluia, aleluia. Há fogo. Não há evangelho sem fogo. Coloca aqui atrás para mim, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 49. Jesus está falando: vim lançar fogo na terra. E que mais quero? Se já está aceso. Ei, deixa eu te dizer, o fogo está aceso. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai santo e maravilhoso, nós oramos nesse momento para que a tua maravilhosa, santa,
digna e poderosa palavra se manifeste com fogo essa noite. Que a tua palavra se manifeste com fogo essa noite. Que haja aqui, Pai, poder do Espírito Santo. Que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam restauradas para o Evangelho do fogo. O Evangelho que liberta, o Evangelho que nos torna livres de toda a religião. Aleluia, aleluia. Saiba que Jesus Cristo nunca pregou uma religião. A religião pregou Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregou um reino inabalável de poder. Jesus pregou liberdade aos cativos. Jesus curou os cegos. Jesus modificou toda a história da humanidade. É a religião que é o câncer da igreja. Mas eu declaro que essa noite o fogo dos céus. Eu declaro que pessoas serão batizadas essa noite pelo poder do Espírito Santo, que está disponível. Aleluia, aleluia, aleluia. E tudo que prega o que é de Deus, o Evangelho de Deus, perturba. Eu sei que o pessoal aqui está evangelizando e tem trazido muitas pessoas nesse lugar. Glória a Deus, mas tem perturbado o inferno. Porque quando você prega um evangelho de Jesus Cristo, um evangelho poderoso como o de Jesus Cristo, você vai perturbar algumas pessoas. Aleluia. E principalmente o inferno. Caú, te amo. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, se não me engano. Primeiro livro dos Reis, quem achou? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Achou? Então vai para o 18. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 17, por favor, aqui, a mídia aqui atrás. Capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Versículo 17, está escrito assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Quando você prega a palavra, pessoas vão te chamar de perturbador. E realmente você será um perturbador, eu profetizo. Você vai perturbar o inferno. Você vai perturbar o inferno. Oh glória, oh glória. Verso 18, então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. E seguistes a Baalim. Aleluia, aleluia. Verso 19: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Que comem na mesa de Jezabel. Verso 20: Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando cochearás entre dois pensamentos? Até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, segui Baal. Porém o povo nada respondeu. Porém o povo nada respondeu. O povo precisa ver. O povo não responde sem ver. Quem não precisa ver somos nós. Nós não precisamos ver. Mas o povo, ele tem a síndrome de querer ver. A síndrome de não acreditar se não ver. A síndrome de Tomé. Eu só acredito se ver. Eu só acredito se colocar a mão nas feridas. E assim hoje é o povo aí fora. Por isso que nós não podemos pregar um evangelho sem demonstração de poder. Quando você parar num carro, as pessoas têm que ver o fogo dentro dos teus olhos. As pessoas aí fora, elas precisam ver. Porque o povo, a multidão não crê sem ver. E você foi chamado para isso. Você foi chamado para trazer esse fogo nas ruas. Quando Israel foi invadido pela Síria, a Bíblia vai dizer que os assírios entraram em Samaria. E Samaria foi dominada pela Síria, e ali os costumes pagãos entraram. E quando os costumes pagãos entraram ali, Deus enviou leões que atacaram o povo. Então eles resolveram trazer um sacerdote de Israel e estabelecer o costume do Deus da terra. Vem comigo para segundo livro dos Reis. Preciso abrir aspas aqui. Segundo livro dos Reis. E o capítulo é o 17. Vamos aqui do verso 29, capítulo 17, segundo livro dos Reis. Verso 29, coloca aqui atrás. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram na casa dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Dos demônios que Israel queimava seus filhos na fogueira para esses dois demônios. Adrameleque e Anameleque, anos depois, mudou o nome desses dois demônios, passou a ser Cosme e Damião. E depois de muito tempo passou a ser São Pedro e São João. E hoje é São João. Por que você acha na fogueira que a festa de São João tem fogueira? Quer dizer, o demônio é o mesmo, ele só mudou o nome. Festa tal que as igrejas colocaram dentro dos seus pátios. Aleluia. Quer dizer, o povo crê em Deus, crê no Senhor, mas crê em deuses estranhos. Porque está escrito aqui no versículo 41. Versículo 41, coloca aqui atrás. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos dos seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem
eles até ao dia de hoje. E é por isso que muitas vezes é pregado um evangelho sem poder, porque Deus não vai dividir a sua glória com demônio nenhum. E a igreja precisa se posicionar. E isso que eu estou falando não é religião, é verdade. Aleluia, aleluia. Voltamos, 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, 1 Reis, verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Só que Deus falou algo para Elias, algo que está no capítulo 19, mas Paulo também falou em Romanos capítulo 11, coloca aqui atrás, Romanos capítulo 11, versículos 3 e 4, aqui por favor, Romanos 11, 3 e 4. Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Verso 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Você faz parte desses homens. Jovens, vocês fazem parte destes joelhos que não se dobram a Baal. Os joelhos que se dobram ao Senhor, apenas ao Senhor. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Voltando para o primeiro livro dos Reis, verso 18, capítulo 18, verso 23. Então o profeta Elias falou: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. Deus só responde por meio de fogo. Deus só responde por meio de fogo. Se a igreja não tem fogo, cuidado, Deus pode não estar dando respostas. Se a igreja não responde, se Deus não responde na igreja por meio de fogo, algo de errado está acontecendo. A igreja tem se preocupado muito com procedimentos. A igreja tem se preocupado muito com comportamento. Não faça, não toque, não pode, não quero. Se fizer está fora, se não fizer também está fora, se não fizer também está dentro. Cheio de comportamentos que nós não precisamos, se tivermos o Espírito Santo. Somos livres. Somos livres. Aleluia. O mundo é escravo, nós somos livres. Por isso que precisamos pregar essa liberdade com fogo. Aleluia, aleluia. Verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito.
Pergunte qual é o problema. O altar que tinham feito. Quando nós homens fizemos altares, Deus não vai responder, Deus só responde no seu altar. Deus não responde em altares feitos por homens. Deus responde no altar feito por Deus que são os homens. Você é esse altar. Nós somos esse altar, é por isso que nós precisamos cuidar com a lenha. Aleluia, aleluia. Verso 27. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Verso 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, às 3 da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor. O altar não é do homem, ele é do Senhor. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Deixa eu declarar algo aqui essa noite. Talvez tenha altares quebrado aqui. Quebrado pela religião, quebrado por alguém que não permitiu que o seu ministério prosseguisse, quebrados por vontade própria, quebrados por justiça própria, quebrados por todos os motivos que algo pode quebrar o altar de Deus. Mas deixa eu declarar: hoje será restaurado. Pena que você não creu. Eu vou falar para esse lado aqui, que eu acho que esse lado aqui está brilhando mais. Hoje será restaurado. Vou dar uma chance aqui para o meio. Hoje será restaurado. Hoje será restaurado. Hoje será restaurado. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Rabasui mandoré. Agora, como se restaura o altar? Verso 31. E Elias tomou 12 pedras. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Primeiro detalhe, todo altar tem que estar ligado ao 12. A igreja apostólica, 12 pedras, 12 apóstolos. Não há altar fora da igreja apostólica. A igreja que Cristo edificou na terra é uma igreja apostólica. Todo altar que não faz parte da igreja apostólica é altar de demônios. Depois fez uma valeta em redor do altar, sendo da largura de 2 medidas de semente. A tradução da Sociedade Bíblica diz que cabiam 12 litros de água. Quem está assim? 12 litros de água. 12 pedras, 12 litros de água. 12, a perfeição nos céus. 7, a perfeição na terra. 12, a perfeição de Deus descendo para a terra. Aleluia, aleluia. Verso 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Presta atenção. Todo altar tem que ter lenha. E um altar que não tem lenha
é aquele que está caído. O altar precisa ter lenha, o altar precisa ter santidade, o altar precisa ter compromisso, o altar precisa ter verdade, o altar precisa ter unção. Deus não derrama fogo em lenha que está podre ou lenha que está verde. O altar de Deus precisa ter lenha, e a lenha precisa estar armada, preparada para que a glória dos céus desça sobre ela. E tem mais: dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. O bezerro aqui é um tipo de Cristo, o sacrifício de Cristo, dividido em pedaços. Isso significa que Cristo não é só meu, Cristo não é só seu, tem pedaço para todo mundo, tem abundância de vida. Divida o Cristo da tua casa com a casa do vizinho, divida o Cristo, porque há abundância em Cristo. Verso 34, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez. Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Então aqui há uma chave poderosa. Repita a ação. Repita a ação. Toca fogo nesse altar. 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 Deixa Deus incendiar esse altar, porque a lenha precisa estar armada. Aleluia, aleluia, aleluia. Repita a ação. Verso 35. De maneira que a água corria em redor do altar, e até a valeta ele encheu de água. Sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha outra chave: não podemos fazer, meus irmãos, aquilo que Deus não mandou fazer. Quer que o fogo desça? Sim ou não? Obedeça à vontade do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Verso 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam na valeta. Verso 39. O que vendo o povo, o povo precisa ver. O povo precisa ver que há poder no Evangelho de Cristo. O povo precisa ver que Deus transformou as nossas vidas. O povo aí fora precisa olhar para mim e para você e enxergar este fogo. E esse fogo vai se manifestar aqui agora. Se tem poder nessa casa, se aqui não tem altares de Baal, o fogo vai se manifestar. Não fique com medo. Não fique com medo. Talvez o diabo tenha botado coisas na tua mente. Não fique com medo. O fogo de Deus purifica. O fogo de Deus purifica. Eu vou começar a orar. Pode apagar essas luzes aqui, ó. Eu vou começar a orar. E o Espírito Santo vai começar a batizar pessoas aqui. Jovens, o fogo será liberado essa noite. Jovens, homens e mulheres,
O fogo será liberado esta noite. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.